E eis que do nada, o Fluminense contrata mais um jogador. Estamos falando de Vitor Hugo, volante que vem do Cascavel, lá do Paraná. Acertou nesta sexta-feira, segundo o Fluminense, a contratação por empréstimo até junho de 2025 do volante de 20 anos de idade. O Vitor Hugo já esteve no CT, já assinou o contrato, já tirou fotos e provavelmente já vai começar a treinar no CT Carlos Castilho. Jogador de 20 anos, não muito conhecido, ele mesmo se descreve como um volante marcador de bom passe e bola longa, muito guerreiro dentro de campo e que procura sempre dar o seu melhor e dar a vida pelo clube. Bem, pegou todo mundo de surpresa a situação do Vitor Hugo, mas, pelo que se entende, é uma reposição ao Alexander. Segundo uma informação divulgada pelo Vitor Lessa, o jogador foi um pedido do técnico Mano Menezes, e na matéria do Trivela diz, inclusive, que também teve participação do Sidney Lobo, auxiliar do Mano Menezes, que acabou fazendo essa indicação ao Mano. O Mano avaliou o jogador por observações in loco, segundo a matéria do Trivela. Não sei exatamente se eram avaliações antigas ou se mandou representantes, né, para de repente dar uma olhada nele jogando pelo Cascavel, e também por vídeo. E a partir disso, o Mano Menezes pediu a contratação e foi aprovado pelo scout do Fluminense. O Vitor Hugo está, como eu falei, com 20 anos. Ele é de 2004, um ano mais novo do que o Alexander, e está jogando atualmente no Cascavel. Ele subiu para o profissional do Londrina em 2022. É aquela subida, ele sobe, fica ali um tempo, tá, mas jogar um jogo só mesmo na última rodada, quando o Londrina já não tinha mais aspirações no campeonato. Aí ele tinha 18 anos. No ano seguinte, começa a jogar bastante, joga ao longo de 2023 16 jogos no profissional e 11 no sub-20, ou seja, fica entre um e outro, até que em 2024, depois de jogar 10 jogos pelo Londrina, ele sai e vai para o Cascavel que jogou a Série D. E aí você pode se perguntar bem assim, peraí, como que o cara que estava jogando pelo Londrina, que em 2024 iria jogar a Série C do Campeonato Brasileiro, foi rebaixado no ano passado, ele sai e vai pro Cascavel e eu vou achar esse cara bom? Bem, se você vai achar ele bom ou não, aí eu não sou eu que te convenço dessas coisas, não. Mas tem uma explicação para isso. Segundo a matéria do GE. Globo, o Londrina, ali a partir do momento do início, um pouco antes do início da Série C, passou por uma questão de definição de elenco, porque a SAF, a empresa que comprou a equipe do Londrina, a empresa que era dona do Londrina, saiu e devolveu o clube para a gestão. Eu não sei exatamente se era SAF ou não o modelo, mas a empresa que era dona saiu e deixou alguns jogadores lá ainda no Londrina para disputar as competições. Só que, por desavenças, como diz essa matéria do GE que está aí na sua tela, 3 titulares do Campeonato Paranaense deixaram o clube. O goleiro Neneca, o volante Vitor Hugo e o atacante Peu. Aquele. Eles pertencem à SM Sports, antiga gestora, não é SAF, não, antiga gestora do Londrina, que pediu a saída do trio, possibilidade que já estava prevista no contrato de rescisão com a SM no fim do ano passado. Os jogadores devem reforçar o FC Cascavel na disputa da Série D. Ou seja, são jogadores dessa SM Sports, tá? Que é justamente de Sérgio Malucelli Sports. Foi quem solicitou a saída dos 3 após o impasse do Londrina, por uma questão de uma confusão interna lá deles, que o Londrina dispensou um monte de jogador do sub-20 que era deles, e aí eles pediram de volta, enfim. E aí o jogador foi pro Cascavel por conta disso. E aí você pode até estar se perguntando, por que que eles foram pro Cascavel? E detalhe, eu pesquisei que não é aquele Peu não, tá? É um outro Peu. Todos os jogadores desses 3 jogadores, ao saírem do Londrina, eles foram pro Cascavel. Por quê? Porque a SM Sports é quem está administrando o futebol do Cascavel. A equipe paranaense foi eliminada no início da Série D, ainda na primeira fase, depois de 10 jogos. Teve uma campanha relativamente fraca, podemos dizer assim, né? No grupo da Série D. Foram 14 jogos, sendo que o Vitor Hugo jogou 10, né? E a última colocação no grupo H
da Série D. E o Cascavel, depois desses jogos, desmantelou o time. E aí, agora, justamente por isso, o Vitor Hugo vem pra cá, não tem mais calendário pro Cascavel. O Vitor Hugo, que era um jogador, segundo as apurações, foi avaliado positivamente, indicado pelo Sidney Lobo e pelo Mano Menezes, aprovado pelo scout, assina agora com o Fluminense. O atacante Peu e o goleiro Neneca. O Neneca foi para Portugal e o Peu tá jogando no Caxias, na Série C. Então, assim, o cenário é esse. Sobre o Vitor Hugo, tudo que deu para apurar de informação é isso. Eu falei muita coisa aqui para dar um breve histórico, porque é o tipo de jogador que a gente não tem qualquer conhecimento. O que me parece, tá? Quando eu olho e avalio essa contratação. O Fluminense precisava de um volante após a saída do Alexander, que foi a venda, entre aspas, não esperada. Tá? A venda do André era esperada, o Bernal chegou. A do Alexander foi uma oportunidade financeira de não precisar vender, por exemplo, o John Aras por qualquer proposta. A venda do Alexander resulta num déficit na volância. Dava para ficar sem? Dava, mas teria que contar muito com o fato de ninguém se lesionar, de não terem suspensões em sequência. O que aconteceu? Vem a oportunidade, por uma indicação do Sidney Lobo e do Mano Menezes, segundo diz a apuração, de pegar um garoto de um grupo de empresários do Paraná, do sul do Brasil, mas principalmente ali do Paraná, e trazer esse garoto para um empréstimo, com uma opção de compra. Essa opção de compra tem qual valor? A gente não sabe, não foi publicado. Dito isso, o empréstimo até o meio do ano que vem e utilizar um garoto de 20 anos. Ele vai render, ele não vai render, é uma outra história. É um moleque que está bem avaliado, mas que zanzou de clube em clube, uma carreira meio mal administrada ali, de certa maneira, se você parar para pensar da bagunça que foi o Londrina e o Cascavel dentro dessas, né? Em Londrina a galera odeia a SM Sports, em Cascavel a galera odeia a SM Sports. Me parece que eles não estão administrando muito bem os clubes, a não ser pelo interesse dos seus próprios jogadores. O Vitor Hugo é um jogador que chega agora ao Fluminense, se tudo der certo, ele joga pra cacete, a gente compra o SM Sports, ganha um bom dinheiro e a gente fica com um ótimo jogador. Esse é o cenário. Vamos ver como é que vai ser o Vitor Hugo em campo. A gente tem um pouquinho mais de noção do jogador de 20 anos. Fomos buscar uma reposição para o Alexander. É uma aposta. Vamos ver como é que vai ser. Olha só, falando em John Arias, eu falei aqui da saída, né? Dá para segurar o John Arias para não sair por qualquer proposta. O jornal Mundo Deportivo colocou a seguinte matéria, de que o Girona tem o John Arias como uma opção na reta final desse mercado. Já há algum tempo avaliam a possibilidade e trabalham no empréstimo do atacante colombiano. E aí a gente já... A matéria aqui do Alex Lua e do Gabriel Sanz, acho que é isso. A gente já meio que tira um pouco da possibilidade disso daqui ser concretizado. O Girona tem todo o direito de se esforçar muito e tentar, nos contatos com o jogador que já existem há um tempo, trabalhar num empréstimo. E o Fluminense tem todo o direito de falar não. E qual seria a lógica do Fluminense emprestar, né? Diz aqui, inclusive, que diferentes fórmulas têm sido estudadas, contemplando sempre o empréstimo, porque o investimento se destina a outra área. A opção de incorporar um zagueiro continua a suscitar o maior interesse lá no Girona. Além disso, o protagonista tem nome e sobrenome, Eric Garcia, e continua falando aqui sobre os defensores, e aí diz aqui: por isso, o nome de um ataque. O Girona estava em negociações iniciais com um jogador que, no final, foi totalmente descartado pela impossibilidade de pagar uma quantia tão significativa. Por isso, o nome de John Arias poderia ser reativado, tendo como alternativa o de Gustavo Nunes. Jogadores que estariam dispostos a jogar na equipe da Champions League, embora com dificuldade de chegar ao acordo. Ou seja, por empréstimo, né? Podemos aqui garantir que por empréstimo não vai, né, amigos? Aí complica um pouco. Só que a torcida do Galatasaray invadiu hoje o Instagram do John Arias. Aqui, ó. Essa é a publicação do John Arias com o collab ali com a Adidas, né? E aí tem aqui uns malucos igual o Google Tricolor e tal, tricolores aqui, mas tem um monte de Come to Galatasaray. Se a gente for descendo aqui, a gente vai ver alguns aqui, porque aí depois começa, ó, Come to Galatasaray, enfim, e aí começa a aparecer um monte aqui também, aparecem obviamente outros comentários também, porque o Instagram pega ali pela minha localidade, né? Mas, cara, foi ter uma invasão lá de Come to Galatasaray
pro John Arias. Aí só entra a preocupação do seguinte, será que o John Arias toparia ir pro Galatasaray? O Galatasaray tá fora da Champions League, foi eliminado na prévia, na pré-Champions pelo Young Boys. A janela da Turquia só fecha no meio de setembro. Não acho que seja muito possível dele ir não, tá? Acho que para esse tipo de mercado, o John Arias fica. Mas, enfim, a gente tem que abrir o olho. A torcida de lá tá clamando. A gente sabe que a torcida clamar não quer dizer aquilo tudo e tal, enfim. Mas, né, vamos ver se há algum movimento em relação também à contratação financeira. Por enquanto, tem nada. John Arias é jogador do Fluminense. Outra notícia sobre mercado também que vale é só uma atualização. O Gabriel Fuentes, lateral da equipe do Júnior colombiano, que estava negociando com o Fluminense, finalizou sua negociação. As conversas avançaram com a equipe do Júnior, que já aceitou o valor e a forma de pagamento do Fluminense, né? Seria ali em torno de $1.200.000 pelo 60% do jogador para o Júnior de Barranquilha e também a fórmula de pagamento, né? O parcelamento conforme formado pela Aline Nastari. Só que, além disso, vale destacar também que as conversas avançaram com o jogador. E aí, com isso, com o acerto com o empresário do jogador e com a equipe colombiana, é esperado que o jogador desembarque neste sábado aqui no Rio de Janeiro, para aí sim iniciar os trâmites burocráticos, vão ter que ser feitos em medida de urgência, porque na segunda-feira fecha-se a janela de registro aqui do Brasil dos jogadores, e ele precisa já ter toda a documentação pronta na segunda-feira para poder ser registrado no BID. Os exames médicos você consegue fazer no final de semana, mas, por exemplo, visto de trabalho no Brasil e etc., tem todo um trâmite um pouquinho mais difícil do que, por exemplo, seria o caso do Bernal, que era uruguaio, né? Você tem ali uma facilidade muito grande por conta do Mercosul em relação à Colômbia. Vamos torcer para tudo dar certo e aí sim fechar o mercado do Fluminense. Bem, para a gente poder partir aqui para fechamento desse vídeo, vale dizer algumas notícias rápidas. Primeiro, o André foi aprovado nos exames médicos, segundo Ben Jacobs, jornalista da Inglaterra. Passando nesses exames médicos, e agora está completada a sua transferência de 22 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em metas a serem cumpridas para o Wolverhampton. Só falta a papelada do time inglês para finalizar a negociação. Outra notícia rapidinha aqui também é de que saiu o calendário do Fluminense do mês de setembro. A CBF sempre muito adiantada nos seus processos, né? Tem jogo... a próxima rodada do Brasileirão tá marcada, a seguinte não tá? Então deixa pra lá, vamos, enfim, marcar agora, né? Só os jogos de setembro. O Fluminense joga no domingo agora contra o São Paulo, isso já estava marcado, 6h30 no Maracanã. Tem a data FIFA e joga daqui a 2 semanas, no domingo, dia 15 de setembro, contra o Juventude no Alfredo Jaconi. Joga fora de casa. Na quarta tem Libertadores, no Maracanã contra o Galo. Na quarta tem Atlético Mineiro no Maracanã pela Libertadores, 7 da noite. No sábado, Fluminense e Botafogo no Maracanã, 6h30 da tarde, o clássico. Então, sábado, 6h30, contra o Botafogo, o clássico, no dia 21. Tem o jogo de volta da Libertadores, que já estava marcado. E é fora de casa contra o Atlético no meio de semana, e aí depois joga no domingo contra o Atlético Goianiense no dia 29 do 9, joga contra o Atlético Goianiense no domingo fora de casa, 4 da tarde, jogo da Globo, e aí vem a rodada que se estende ao longo do meio e do final de semana, porque tem eleição Fluminense Cruzeiro na quinta-feira, 9h30, no Maracanã, mas não é jogo da Globo, mas é quinta-feira, 9h30. E agora sim, para fechar o vídeo, Fluminense divulga parcial de ingressos para o jogo contra o São Paulo. 40 mil ingressos já estão emitidos para o jogo contra o São Paulo. Com isso, é esperado ali um público. Eu confesso que eu esperava que batesse 50. Vamos ver se aumenta o ritmo de vendas aí agora na reta do final de semana. Beleza? Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no canal. E outra, para esse jogo contra o Atlético Mineiro, procure a Magic Milhas. Para jogo fora de casa, procure a Magic Milhas. Os caras te ajudam a viajar no Brasileirão, mas te ajudam a viajar na Libertadores, te ajudam a viajar para sua vida também, para turismo. Então fala com eles, tá? Os caras estão com preços bons para quem quer ir ver o jogo do Atlético Mineiro fora de casa lá na Arena MRV.
obviamente, é o transporte aéreo, né? Você viaja com eles te dão ali a dica certinha da questão do horário. Tem pacotes tanto disponíveis a partir de bate e volta, de ir na quarta e voltar na quinta, mas eles também têm ali o pacote ali de passagem de ida e volta para quem quer, de repente, passar um dia a mais em BH, quer chegar um pouco mais cedo, beleza? Procure a Magic Milhas, a gente indica aqui, fala lá com o Rafael, com a Thalita e bota cupom jornada lá quando você botar. Não tem um desconto direto ali no cupom jornada, mas vai que você bota ali, né? Ele fala, tá aí, vou dar um desconto, sei lá, né? Alô, Rafa, tamo juntos, tá? Até a próxima, valeu.